presentes no Brasil um dos maiores golpistas da história americana, que era o general Vernon Walters. Numa mesma época em que estava aqui no Brasil o embaixador Lincoln Gordon. A partir desses dois houve um entendimento com forças militares brasileiras que passaram a coordenar um movimento, uma quartelada para depor o governo de João Goulart. E eu me permito a dizer que, embora na época do Jango toda a imprensa brasileira, com exceção da última hora, esteve contra a administração do Jango, quando ele foi demitido ou quando ele foi defenestrado do cargo de presidente da República, ele tinha um apoio incondicional de 70% do povo brasileiro. Era um homem que estava preparando aquelas 14 reformas de base, Julemir, que eu imagino que a partir daquele momento, se aquelas reformas tivessem sido aprovadas, o Brasil de hoje seria um outro país, sem tanta miséria, sem tanta divergência e desnível social. Então, eu entendo que se aconteceu tudo isso, aconteceu porque houve desmandos nos governos que se sucederam, e este governo atual não permite que haja uma mínima conclusão que as coisas vão melhorar. Esse cunho nazi-fascista do governo Bolsonaro está atentando, digamos assim, como a boa atmosfera política do povo brasileiro. Então eu discordo e acho que nós vamos enfrentar muitos problemas no futuro. Acho que esse governo não tem condições emocionais para administrar este país. Enfim, eu não vejo luz verde no fim do túnel e, por enquanto, sou pessimista e, por enquanto, estou perdendo a perspectiva que este Brasil vai melhorar. Apenas para um esclarecimento, nós tentamos também, porque está aqui hoje a deputada Sofia Cavedon, de aniversário, já parabenizamos pelo aniversário. Obrigada. E é claro que o ouvinte pergunta, mas só tem um deputado porque não tem outro de contraponto. Nós repassamos a lista de todos os deputados que pudessem servir de contraponto a um deputado do PT. Todos, mas ninguém pôde ver. Então, é por isso que não tem um outro. Nós tentamos todos e não foi possível. Então, por isso que não temos contraponto. Agora, aí os ouvintes daqui a pouco começam a perguntar, mas vocês convidaram o doutor Omar Ferri, que está criticando tão veementemente o governo, ele é petista, o senhor é petista? Pera, não, como é que é? Repete, por favor, que eu sou meio surdo. O senhor é petista? Não sou, nem nunca fui, abomino o PT, acho que esse conjunto dos 2 ou 3 governos que o PT elegeu, e terminou elegendo o 4º, porque o Bolsonaro não foi eleito pelas suas próprias forças políticas. Acho que ele foi mais eleito ainda por gente que votou contra o PT e elegeu então o Bolsonaro. O senhor votou nele? Não faça isso. Não. Eu pergunto tudo, a minha profissão tá é certo, perguntar. tá certo. Sou pago para perguntar. Não, eu não poderia votar nele de jeito nenhum, porque como é que eu ia votar, Juremir? Um cidadão que elogiou publicamente o coronel Brilhante Ustra, um dos maiores torturadores deste país, um homem que foi condenado pela justiça como torturador. Então ele deu todo o apoio. Como é que eu posso apoiar um governo que está desmantelando a própria Amazônia? Aliás, sobre a Amazônia, doutor Omar Ferri, sim, o diretor do INPE será demitido após críticas a Bolsonaro sobre a Amazônia. Na disputa sobre os dados de desmatamento, o diretor do Instituto de Pesquisas, fez críticas porque ele está apresentando os dados que são dados obtidos de modo científico, vai ser demitido. E o presidente da Caixa ordena que banco não empreste a estados e municípios do Nordeste. Então, uma política de Estado, a Caixa Econômica, não vai poder emprestar dinheiro aos municípios e estados do Nordeste. E o presidente Bolsonaro diz que não ofendeu o pai do chefe do presidente da OAB
e que vai se explicar ao STF. São só as notícias do dia, para dizer assim, como tem rolo todo dia. Bom, com relação ao pai do presidente da OAB, num primeiro lance, o Bolsonaro disse que ele foi morto pelos companheiros políticos como era o nome da associação? Da Ação Popular. Da Ação Popular. Depois ele chega e diz que ele morreu bêbado numa época de carnaval. Ele mente para ele próprio, mente para o povo brasileiro, e nós temos que aceitar essas mentiras. Todo mundo sabe. O Malhães confessou. O Malhães foi aquele coronel torturador, o Paulo Malhães, e um outro policial civil, que inclusive mencionaram a existência da Casa da Morte em Petrópolis, no estado do Rio, e um deles disse que levou mais de 10 pessoas para uma usina de açúcar em que eles foram incinerados, né? Exatamente. E um deles teria sido, ao que tudo indica, foi realmente o pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, frente a esse pavoroso panorama de um cara que, na minha opinião, é mentiroso e mistificador, eu não poderei jamais acreditar que o Brasil vai melhorar. E olha, como é que você pode admitir que um cartomante de 7ª categoria diga que o vice-presidente da República é um idiota e é um homem de bem? É o melhor homem que tem na administração pública desse país hoje. E apesar deste Olavo de Carvalho, cartomante de 15ª categoria, ter chamado ele de idiota, o presidente da República não disse uma palavra em defesa de seu vice-presidente. Não prestou a mínima solidariedade. Quer dizer, praticamente traiu o próprio vice-presidente. Então, além disso, ele é traidor dos companheiros políticos e das próprias personagens que estão cooperando e co-administrando esse país junto com ele. Há muito tempo queremos fazer aqui um debate entre a deputada Sofia Cavedon, que há muito tempo trabalha com as questões da educação, professora, foi secretária de Educação, e o vereador Felipe Camozato, que também se interessa por o assunto, mas não tivemos a felicidade ainda de conseguir uma data em que os dois possam. Quando a Sofia pode, o Camozato não pode. Foi o caso hoje. Mas, vamos falar de educação. O que é o Observatório da Educação? Vamos, Juremir, que bom, fico feliz. Parabéns pelo aniversário. Obrigada. Estou feliz com o meu aniversário, porque eu acho que a gente celebrar a vida, mais um ano, mais uma volta ao redor do sol, né? Que a gente faz. Leonina. Não, o Joaquim faz amanhã. Olha só. É uma vitória, né? Diante de tantas violências. O país está muito triste. O Mara aqui, ele introduz aí, Thaline, te abraço, Edson, os nossos ouvintes. Um quadro bem difícil para o Brasil. E o meu resumo é que esta figura é testa de ferro dessas elites que não podem conviver com a democracia, elites econômicas, porque tem interesses mais vorazes sobre a exploração do trabalho, né, de quem vive do trabalho, e sobre a riqueza brasileira. Então, precisam entrar nas terras de reserva indígenas, precisam do nosso ouro negro, enfim, a gente está assistindo isso. Ele é testa de ferro deste projeto que está em curso no Brasil e que diante dele temos que nos levantar. Então, dia 13, o povo estará nas ruas. Eu já abro convidando o povo da educação, está chamando, mas educação e previdência, sindicatos, tem uma série de mobilizações. E a gente fez, Juremir e Thaline, para fechar um semestre, eu estou à frente da Comissão de Educação, na Assembleia Legislativa, Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia. Foram mais de 30 audiências nesse semestre muito intenso, principalmente dando voz aos diferentes comunidades escolares, níveis e modalidades de ensino, temáticas ligadas à educação, da violência, à falta de profissionais. E a gente foi organizando nesse período um retrato da educação estadual, porque a ideia é que a gente pudesse, enquanto comissão pluripartidária, o meu vice-presidente é o Issura, é do PP, o Melo está na comissão, deputados de vários partidos,
Então, enquanto comissão, assumir a educação de uma maneira mais séria, vamos dizer assim. Um olhar longitudinal, mais consistente, olhar desde o seu financiamento até os seus resultados, né? Nos testes o IDEB da rede estadual, mas também o SAERS, que é o Sistema Estadual de Avaliação, e a gente olhar todos esses dados, insumos, a condição dos professores, desde o data mais longínquo, aqui temos dados organizados em fontes oficiais, né? Então é o MEC, é a Secretaria da Fazenda, é a própria Secretaria de Educação, Ministério Público, Tribunal de Contas, as fontes oficiais. Então é um trabalho difícil, porque isso não está organizado tudo junto, isso tem, né, critérios diversos, tem que... Então a nossa assessoria foi muito dedicada, a gente ficou muito contente, porque a gente pode olhar numa série histórica que os investimentos em educação no estado do Rio Grande do Sul não vêm acompanhando as próprias receitas de impostos e transferências. Então, o Rio Grande do Sul, nos últimos 4 anos, ele congelou praticamente os investimentos nos últimos 4, e esse ano vamos ver o que vai acontecer, mas é o que está segundo a lei de diretrizes orçamentárias, o congelamento continua. E a LDO para o ano que vem diz mesma coisa. Então, ou seja, o município, o estado do Rio Grande do Sul vem desinvestindo em educação. Onde é que isso vai aparecer? Nós já chegamos a investir 32,9% em educação das receitas líquidas de impostos e transferências em 2014. Para 2015 ainda subiu um pouquinho, 33,7%, teve o último reajuste do magistério. E hoje, o ano passado, 2018, nós viemos a 26%. É uma queda de percentual de investimento em educação, percentual do orçamento, né? Então, em um outro lugar foi colocado, porque se nós chegamos a comprometer 33 e diminuímos esse comprometimento com a educação em algum outro lugar, as receitas que seguiram crescendo, e isso é importante. Inclusive, nesse primeiro semestre a gente tem um crescimento de 7,9% superior nominalmente do que o primeiro semestre do ano passado, e aí, se for olhar percentualmente, é 3%, dependendo do índice de correção, 3%, de 1% a 3% de aumento real. Portanto, as receitas vieram subindo. Então, é a primeira questão importante. Então, a gente vai identificar que a educação não segue numa linha ascendente de investimento, é uma linha descendente a partir de 2014, 15, é descendente, e as receitas não, elas seguem numa linha ascendente. Então, esse discurso da crise super aumentado, necessidade de vender no congelamento que continua, no parcelamento de salário que vai para o 43º, né, mês, ele não tem uma correspondência exata nas receitas, nos dados da receita. Não é verdade. E os dados da despesa vêm diminuindo. Aonde é que esses dados aumentam? Não é no magistério. O magistério, a gente também vai recuperar a relação do piso com o piso nacional. A gente vai mostrar em gráfico, desde que existe o piso, e esse gráfico é um desastre. A gente está com metade, 49,3% do piso. Então, eu falando das despesas, as despesas que aumentaram no estado do Rio Grande do Sul não é com funcionalismo, vai ser, olhem, senhores e senhoras, né? Vai ser lá com a segurança, a política de segurança. Não é a política de segurança, é o salário dos servidores da segurança. Há que se reconhecer que o projeto de lei de 8 anos, então foram os 4 do governo Tarso e os 4 do governo Sartori foram honrados, foi uma lei votada na Assembleia, e eles seguiram com reajustes. Hoje, os policiais, os trabalhadores da segurança estão entre os 10 melhores do país, o que era muito mais baixo antes do governo Tarso. Nós queremos pagar bem os profissionais da segurança, mas nós precisamos ver, ao lado disso, qual é o investimento que nós vamos fazer em educação, porque muitas vezes que a gente está em frente de situações graves na escola, os próprios brigadianos dizem para nós: olha, sobra para nós é que acabamos resolvendo o problema de criança e adolescente, que devia ter contraturno na escola, que devia ter uma escola com mais condições de acolhê-los. Eles mesmos dizem, né, quando nós tínhamos que estar em outro papel. Então a gente vai desde ali, investimento, salário, investimento em educação.
tamanho da rede, a redução que vem acontecendo na rede, ela é estranha quando tem 380 mil jovens, adolescentes e jovens fora da escola, na idade escolar, até os 17 anos, que deveriam, e já obrigatória, na idade obrigatória, que já desde 2006 tinham que estar todos na escola. Se nós vimos com uma redução, vemos com alta de evasão e reprovação no ensino médio, então a gente também tem, e a gente vê que a gurizada está fora da escola, a gente vai ver que é um desastre, né? É um desastre, porque a gente vem perdendo aluno e vem reprovando e ele vem se evadindo, mas a gente vai lá no observatório buscar, então, também o resultado dos testes. Bom, os testes, e são 2 testes, é muito interessante a gente olhar isso com atenção, porque aqui o SAER, o Sistema Estadual, faz as mesmas provas de português e matemática em turmas diferentes, mas não considera no seu indicador a evasão e reprovação. A evasão e reprovação, elas incidem na nota tirada no IDEB, portanto no Índice Nacional de Avaliação. E a gente vai ver que no SAERS, no Sistema Estadual de Ensino, o índice, ele é baixo, mas ele vai ascendendo. Não é tão baixo quanto o nacional. Não, no nacional a gente vai ver que a queda é importante, ó, ele é subindo, ele vem, é claro, nós temos 2 medidas só, 2016 e 2018, né? Mas ele é uma linha ascendente, inclusive no ensino médio, proficiência em língua portuguesa, eu dei um para ti, Jorimir, depois vocês vão poder explorar bastante, e proficiência em matemática. Ou seja, os meninos que nós não perdemos, que não saíram da escola, que permanecem na escola, mesmo reprovando, há um aumento de resultado na portuguesa e na matemática. O IDEB já vai nos dizer o seguinte: nós estamos bem, tá aqui o IDEB. Nos anos iniciais, nós estamos quase cumprindo a meta do IDEB, que é uma meta, que tem lá um cálculo muito complexo, mas que é uma meta para o país inteiro. Tivemos um decréscimo lá em 2015, uma subidinha em 2017. O IDEB, então, são as mesmas provas, português e matemática, anos diferentes. E nós vamos ver que nas séries e anos finais nós estamos longe da meta, então de 5ª série em diante, para as pessoas entenderem. Então nós melhoramos lá no início, né, do primeiro ano até o 4º. Os resultados obtidos na educação infantil são satisfatórios? Nos primeiros anos, que a educação infantil é 0 a 6. Sim, os anos iniciais são satisfatórios, são muito próximos da meta, quase chegamos na meta nacional. Chega a partir da 5ª série é um desastre, mas ainda assim é uma melhoria progressiva, mas é muito longe da meta. Mas quando a gente vai para o ensino médio, aí é tudo, é longe da meta e é reduzindo resultado, qualidade. Por quê? Porque ali incide a reprovação, é um dos indicadores, né? E a evasão escolar. E a gente então também vai olhar, e isso a gente lê numa série histórica. Aí depois a gente buscou com o Ministério Público, porque a nossa comissão, ela faz audiências, ela fez muitas audiências, então nós discutimos o problema de falta de professores, nós discutimos o problema dos contratos temporários, esse escândalo, que é um contrato que então as pessoas são demitidas, se adoecem, as pessoas têm 10 meses, enfim, todos os temas, e nós estamos procurando dar encaminhamentos. Nós fizemos reunião com o MP nos dá um retorno, por exemplo, sobre as evasões. A prefeitura pode contratar sem carteira assinada a professora? A prefeitura aprovou na Câmara. De qualquer prefeitura? Sem carteira assinada, os contratos temporários não têm carteira, né? Porque é uma relação temporária com o poder público. Eu, por exemplo, tenho até familiares que era um contrato temporário e todo ano contratava, terminava o contrato, recebia o fundo de garantia. Assinava a carteira. E assinava a carteira. E agora tem prefeitura que não está assinando mais. É estranho. É estranho porque é o seguinte, é uma coisa híbrida. A informação que eu tenho, posso estar errada, é que a contribuição é para o INSS. A relação é INSS. Sem carteira assinada? É uma contratação. É um trabalho como qualquer outro. Mas é emergencial? Claro que pode. Emergencial? É emergencial. Bom, mas emergencial dura 20 anos. Sim. Todo ano contrata. Não, mas assim, até a reforma. Mas me parece que o contrato emergencial, ele permite juridicamente a questão da não assinatura da carteira. Até a reforma trabalhista, mas é que assim, não é que ele não conte esse tempo, tá, Juremir? Eu acho que não tem a carteira. É uma diferença. É um caso bem concreto. As prefeituras contratavam assinando carteira.
E pagavam todos os direitos, todo fim de ano demitia, e neste ano... Mas essa carteira não, eu acho que era antes de 88. Aí elas passaram a terceirizar. Aí as terceirizações em alguns lugares não funcionaram. As prefeituras retomaram, mas retomaram com uma diferença, contratando sem assinar a carteira. Essa é uma novidade. Não, a questão é a seguinte. Outro dia eu perguntei aqui para a juíza Valdete Souto Severo, juíza do trabalho, e ela me disse que isso não existe. Que não existe? Contratar sem carteira. É que eu não sei se assina a tal da carteira, mas o trabalhador temporário desconta para o INSS. E o tempo conta. Não vai ganhar, por exemplo, fundo de garantia, não vai ganhar. Não, fundo de garantia. Não vai ter acesso ao seguro-desemprego. É verdade. Porque por isso que é temporário. Vai perder uma série de direitos. Por isso que é temporário e há uma fragilidade no controle. Isso que uma das coisas que a gente fez. Denunciou, e aí cada vez eu vou com um ou outro deputado da comissão. Então não é a Sofia só. De novo no Tribunal de Contas, olha aqui, a situação do contrato temporário virou permanente, porque não há nem concurso em andamento. Porque o que justificaria um contrato temporário tem um concurso que não chegou a sua conclusão, eu preciso contratar. Porto Alegre fez agora um contrato temporário por 2 anos e não fez concurso ainda por área. E fez o do ensino da regência de classe anos iniciais, mas a área de conhecimento não fez. O contrato temporário de Porto Alegre, o que a pessoa tem? A pessoa, por exemplo, vai ter direito a 13º, fundo de garantia, tudo ou não? Tem férias e 13º, acredito que sim. O fundo de garantia, eu não sei te dizer, Porto Alegre ainda contratou por 2 anos, Juremir. Agora, o estado do Rio Grande do Sul é até 31 de dezembro. Então, se entrou agora, em junho, é 6 meses. É porque esse temporário é completamente falso. Eu conheço pessoas que estão sendo contratadas e recontratadas há mais de 20 anos. Sim. É permanente. Todo ano contrata, é demitido, recontrata, só que aí recebe tudo. Tudo bem, a pessoa vai lá, chega o fim do ano, ela é demitida, ela recebe o fundo de garantia. Aí vai lá e é recontratada. E o proporcional de férias, enfim. Tudo. Vamos fazer um intervalo. E da volta, é claro, o Edson Garcia, professor e segundo vice-presidente do CEPERS, terá a palavra. Ele que pacientemente esperou ouvindo todas as nossas tu escolheu hoje a minha preferida do Ramil. Então, pensei em ti. Olha, Taline gosta de Vitor Ramil. Vamos. E quem não gosta de Vitor Ramil? Ednei Lisboa. É verdade. Os dois são muito bons. Mas essa música especialmente, ela é muito boa. É linda. Vamos lembrar os nossos patrocinadores. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. APCF-RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Nós vamos ao intervalo, então, ouvindo Vitor Ramil. Já voltamos. Vou te vir ali deserta de qualquer alguém. Penso logo irei, que seja antes minha que de outrem. Quando o vento fez do teu vestido um dom que Deus te deu, claro que eu rirei ao vendo que outro alguém não viu. Andei e me chegando assim te cercarei. Digo, aqui tô eu, que te ame as tuas pernas, quero bem. Já que estamos nós, te sugeri-me então o que fazer. Claro que eu beijei ao vendo que outro alguém não viu. E tudo isso foi no mês que vem, foi quando eu chegar, foi na hora em que eu te vi. E mais que tudo foi no mês que vem, foi quando eu chegar, na hora em que eu te quis. Somos uma associação que por convicção investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos.
mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos. Vamos fazer a nossa parte para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS. Coragem para construir o bem comum. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer. A umidade traz problemas para dentro de casa. Mofo, mau cheiro, manchas e até avarias em eletrodomésticos. A solução é Gimo Anti-Umidade, que possui cristais que absorvem o excesso de umidade, deixando-a no nível ideal para o nosso conforto. É muito fácil de usar, basta colocá-lo no ambiente e pronto. Adeus umidade. Um produto Gimo, qualidade comprovada. Quer realizar o sonho de comprar a casa própria ou um novo carro sem pagar nada de juros e com parcelas que cabem no seu bolso? Então conheça os planos de consórcio da Sinosserra e comece agora mesmo a programar o seu futuro. Tire aquele projeto do papel e venha ser um consorciado Sinosserra, onde melhor que sonhar é realizar. Acesse sinosserra.com.br ou ligue 3910 1111 para o Vale dos Sinos e 3323 3334 para Porto Alegre e demais regiões. Assados e assados, churrasco na brasa para levar, picanha, vazio, costela angus, maminha, além de lombo e costela de porco. E ainda tem o famoso medalhão de entrecô, a deliciosa paleta de cordeiro mamão e a promoção do kit gareto. Mais de 10 anos de tradição no coração do bairro Petrópolis. Avenida Bagé 594, esquina com a Carazinho, próxima à Praça da Encol. Faça sua encomenda pelo telefone 30246963, 30246963, com teleentrega aos finais de semana. Assados e assados, carnes nobres para clientes de primeira. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, com a deputada estadual Sofia Cavedon, o ex-vereador, advogado e escritor Omar Ferri e o professor e segundo vice-presidente do CEPERS Sindicato, Edson Garcia. Edson Garcia, qual é a verdadeira face de Eduardo Leite? Boa tarde. Boa tarde. É porque eles estão distribuindo aqui um jornal do CEPERS, cujo título é A Verdadeira Face de Eduardo Leite. Boa tarde, Juremir. Boa tarde, Taline. Boa tarde, ex-vereador. Boa tarde, deputada Sofia Cavedon. E boa tarde aos ouvintes. A verdadeira face, o que tu estás lendo agora e colocando, é a face de alguém que teve um discurso durante sua campanha de que seria um negociador, que conversaria com a categoria. Iniciou-se um processo, inclusive, de uma mesa de negociação, porque todos aqui, todas sabem que nós estamos há mais de 40 meses com parcelamento ou com atraso salarial, sem R$1 de reajuste ou reposição salarial desde janeiro de 2015. E a verdadeira face é a face de alguém que abre uma mesa de negociação, estabelece ela, reúne o primeiro escalão do governo juntamente à nossa presidência toda. Inclusive eu quero aqui
passar o abraço da nossa presidente, professora Helenir, que não pôde estar presente. E na hora que nós começamos a negociação, simplesmente começa a desmarcar as reuniões e não segue negociando de uma forma real, como nós gostaríamos e como nós achávamos que seria a verdadeira face de alguém que negociaria, de alguém que respeitaria a categoria, porque nós, educadores, professores e funcionários de escola, merecemos esse respeito. E, no entanto, houve um rompimento. Esta é a verdadeira face de alguém que a gente enxerga que não tem a educação como um dos pontos principais do seu governo. Como é que é, Edson Garcia, a contratação temporária de professores no estado do Rio Grande do Sul? Todos aqui sabem, ou se não sabem, eu vou colocar que os nossos colegas professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola contratados são imprescindíveis para a educação pública estadual. Tem escolas que, se tirarmos os professores e funcionários contratados, elas simplesmente não funcionam. Mas eles têm todos os direitos garantidos? Carteira assinada, fundo de garantia, 13º, tudo ou uma parte não chega? Não existe carteira assinada no estado do Rio Grande do Sul para os nossos educadores contratados. Existe um grande questionamento, inúmeros processos de muitos anos em função disso, mas não existe carteira assinada. Existe um contrato que nós, nos sindicatos, chamamos de um contrato precário por causa desta forma como ele é estabelecido. Ninguém sai com um documento assinado do seu contrato, por exemplo. Existe um período de inscrição, se inscreve, vai para um banco, entrega seus documentos e depois é chamado de acordo com as demandas do Estado. Tem direito a fundo de garantia? Não tem direito a fundo de garantia. Mas pode, como diria o outro, pode isso, Arnaldo? Eu até acho que se nós tivéssemos aqui um advogado trabalhista, como bem colocou a deputada Sofia Cavedon, seria muito importante. Mas pode, e isso acontece há mais de 20 anos. Nós temos colegas contratados já se aposentando. A pessoa passa uma vida de trabalho e, se ela for demitida 20 anos depois, ela não renova o contrato, ela não tem fundo de garantia? Não pode. Ela tem somente, ela tem somente o seu tempo de trabalho reconhecido para fins de INSS. Doutor Omar Ferri. Em caráter de subjacência, há uma violação da legislação trabalhista. Se a pessoa está submetida a um ordenamento administrativo, se recebe ordens, se cumpre um trabalho, se está obrigado a trabalhar, se não pode se comandar, mas tem que submeter, digamos assim, ao ordenamento jurídico administrativo de um ente ou de um órgão público, aí está o vínculo trabalhista. No momento que ele é rompido, esse cidadão tem o direito de férias proporcionais, horas extras, se houve horas extras, direito do fundo de garantia, enfim, todos os direitos que a Justiça do Trabalho reconhece normalmente a qualquer empregado, público ou privado. Muitas vezes, eu imagino, professores foram à justiça, e a justiça não deu ganho de causa para ninguém ou não julgou? Não, nós até temos alguns casos de Se diz que a Justiça do Trabalho sempre dá ganho de causa aos trabalhadores? Não, nós temos inúmeros casos. Precisamos da doutora Valdete Souto Severo aqui agora. Diga, Edson Garcia. Não, nós temos inúmeros casos de colegas que entram na Justiça, inclusive requerendo. Acontece que não existe formalmente sequer o recolhimento deste fundo de garantia. E não existe carteira assinada. Existe um contrato. Um contrato, como eu disse, que nós, enquanto sindicato, dissemos que é um contrato precário. Mas o contrato não pode violar direitos estabelecidos tanto na Constituição como na consolidação das leis do trabalho. Esse contrato é absolutamente nulo. E todo o funcionário contratado, servidor contratado, que ajuizar uma ação trabalhista requerendo o restabelecimento de seus direitos e respectivas indenizações, não tem como ele perder uma ação
dessa natureza. Mais um assunto para conversarmos com o secretário estadual da Educação, que promete vir aqui, mas não nos dá o ar da graça. Já prometeu várias vezes vir aqui, mas até hoje não veio. Tá para terça? Que bom. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Vou dar um dado aqui, Juremir, se me permite, aqui o Edson, a sua fala, sobre em que percentual andam os contratos temporários. Em 2006, os funcionários não docentes, começa com esse, eram menos de 1% os contratos temporários. Hoje são 42% dos funcionários não docentes são terceirizados, são contratos temporários, não são nem terceirizados, porque às vezes o terceirizado, se é uma empresa, a gente garante carteira assinada, enfim, todos os direitos. Até para cooperativas nós avançamos em Porto Alegre para que a cooperativa assinasse carteira, veja só, terceirizada. E na educação, nos professores, era 13% em 2006 eram temporários e hoje são 31% temporários. Então vem crescendo e aí, Juremir, o teu questionamento está correto, nós levamos ao Ministério Público ao Tribunal de Contas. Não é possível que todo o governo Sartori e agora Eduardo Leite, que não fará, não houve concurso. E a Assembleia, isso, autoriza temporário, mas não é um temporário, pois não tem o concurso. De Contas, por exemplo, aprova as contas do Estado, com o Estado descumprindo um item fundamental que é o respeito à legislação trabalhista. Perfeito. Juremir, eu questionei isso. Conselheiros do Tribunal de Contas, por favor, nos expliquem isso. É muito possível? Bem. Pode. Eu confesso que eu não consigo entender como é que o Estado, a não ser que tenha alguma lei que todos nós desconheçamos, mas partindo-se do pressuposto que essa lei não exista, como é possível que o Estado não cumpra uma parte da legislação trabalhista? Eu questionei isso ao doutor da Camino. De não cumprimentos por parte do Estado. Olha o número de precatórios. O doutor Miola, que se interessa por educação, é uma pessoa da mais alta qualidade, entende tudo e é uma pessoa de uma honestidade a toda a prova. Doutor Miola, nos explique. Procurador-geral pode contratar assim ou não? O Procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino, já se manifestou pela rejeição da conta dos governadores mais de uma dezena de vezes. E em todas elas, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado faz uma série de apontamentos e o indicativo pela aprovação das contas, que depois, obviamente, mesmo que fosse pela rejeição, seria o resultado distinto na Assembleia Legislativa. Mencionei na coluna hoje, Juremir, ouvintes, os nossos convidados, não concordo praticamente com quase nenhuma defesa feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas ele mencionou ontem na palestra em Novo Hamburgo uma questão importantíssima, que os tribunais de contas de todo o país são responsáveis pela quebradeira generalizada nos estados, justamente por posições como essas. Pois é, a deputada deu um dado aqui, deputada Sofia Cavedon, que me chamou a atenção. 31% dos professores são terceirizados. São terceirizados? Desculpe, são contratos temporários, então, precários. Ministério, o Tribunal de Contas. E não há concurso há 6 anos. Os professores do Rio Grande do Sul não têm a legislação trabalhista respeitada. Não pode aprovar as contas, tem que reprovar as contas do Estado. Eu concordo plenamente. E por isso reafirmo aqui a nossa luta enquanto CPR Sindicato por realização de concurso público, porque nós temos inúmeros colegas, professores e funcionários que são contratados e que não têm sequer a possibilidade de realizar um concurso, porque o Estado não abre este concurso. Então, quando o senhor coloca, ex-vereador Omar, a situação de que não poderia ser assim, ainda vou lhe contar uma coisa pior. Nós temos colegas contratados que estão sendo demitidos em licença saúde. Então nós temos colegas hoje com câncer, colegas em tratamento, colegas gestantes sendo demitidos porque são contratados e o contrato é precário. Nesse tema do contrato precário, a Thaline aqui já falou que eu ia falar. Sofia eu tenho questionado o Ministério Público, que diz que é verdade, se não há concurso em andamento, o concurso não é temporário, não tem o que justifique. O próprio Dalazen, nós levamos o observatório e fizemos, uma das observações é que nós precisamos de mais atitude do MP em relação a concurso. E o doutor Geraldo da Camino também me disse, olha, eu tenho apontado, Thaline. Inclusive, uma das questões, porque a Assembleia
desculpem, a lei orgânica do Estado, portanto a Constituição Estadual, a lei orgânica é município. A Constituição Estadual estabelece 35% de investimento em educação e não é cumprido. Então o doutor da Camino diz que também aponta esse item. Ele aponta no seu relatório. Mas mais do que apontar, o da Camino se posiciona pela rejeição. Pela rejeição, exatamente. Mesmo, mas não se rejeita. Nunca na história do Estado, uma conta de um governo foi rejeitada de um governo estadual. É o que eu ia dizer, ao contrário do que as análises nas contas dos prefeitos, que às vezes por questões técnicas, enfim, acabam ficando até mesmo inelegíveis e tendo que pagar multas, porque no caso de prefeitos e governo do Estado, são 2 pesos, 2 medidas utilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Me parece que algumas vezes eles apontam as irregularidades, mas aprovam com ressalvas. Sim, é isso. Então é o jeito de cair fora da responsabilidade. Exato, ou de responsabilizar o ente público, o órgão público ou o administrador. É uma coisa curiosa, né? É da regra do jogo, pelo jeito, mas é curioso. Olha aqui, a sua conta não confere, não bate, está errado. Mas vamos aprovar. O senhor não cumpre a lei. Eu acho que isso é muito grave. O senhor não cumpre a lei, mas nós vamos aprovar. Então, nós teremos que ser mais duros nesse sentido. A aprovação final é da Assembleia Legislativa. Mas na Assembleia Legislativa é uma análise meramente política. Pois é. Não, aí é questão. Mas pelo jeito a análise do Tribunal de Contas acaba sendo também. Eu sei porque desde que eu era repórter, aliás, sou repórter até hoje, né? Estou apenas colunista, mas enfim. Eu sempre era setorista da Assembleia e do Tribunal de Contas e eu acompanhei há muitos anos esse tema. Então é um tema que realmente eu. Agora, Thaline, a aprovação do tribunal também é política, porque eles dizem, tá errado, mas vamos aprovar. E eles são políticos, a maioria. Quem não é político ali? É tão exemplar disso que o tema do Cais Doutor Miola não é político. Não, isso também Da Camino não é político. Exato, são os melhores. O tema do Cais Mauá é exemplar disso. Nós tivemos como relator do processo, o doutor Geraldo da Camino fazia recurso. Bom, eles deixaram, nós tivemos com o relator, o movimento do Cais, olha, não dá mais, não tem investimento, tem degradação, tem dívida, uma dívida enorme com o Estado, nunca pagaram aluguel. Bom, e o promotor disse, não, eu não posso, quem tem que tomar atitude é o governador. Aí o governador Eduardo Leite tomou. Então, acho que o Tribunal de Contas, e acho que tem a ver com a indicação política, espero que faziam a Assembleia Legislativa, né? Mas ele precisa nos ajudar de uma maneira mais efetiva. Doutor Miola. Vou interrompê-la para chamar o Guaíba Notícias, depois do intervalo comercial. Já voltamos. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito. A Durg Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. Em meio ao verde da Zona Sul, Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Todos apartamentos com banheiro, telefone, TV a cabo e ar-condicionado.
prédio próprio com elevador e gerador de energia, enfermagem 24 horas, terapia ocupacional, nutricionista e muito mais. Hospedagem diária ou mensal, privativo e semi-privativo. Residencial geriátrico Pedra Redonda, Avenida Coronel Marcos, 1322. Telefone 3241-1322 ou 99122-2800. Residencial geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. No programa O Mundo na Guaíba deste sábado, vamos falar a respeito da demissão em massa no governo paraguaio em função do valor cobrado ao Brasil pela energia de Itaipu. A inclusão dos refugiados na economia da Alemanha. Granada, com destaque para o Palácio de Alhambra, outro esplendor da presença árabe na Espanha. Uma entrevista com o autor do livro Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. E as idas e vindas de Bolsonaro em política externa. O Mundo na Guaíba neste sábado às 7:30 da manhã. Apresentação Jurandir Soares. Na hora de assinar, não tem nem o que pensar. Tem jornal que aumenta o conto e tem jornal que vai direto ao ponto. 3216-1606. Correio vai até onde você 3216-1606. Pra assinar o correio é só ligar. Ligue e assine o Correio do Povo. 3216-1606. Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. Guaíba Notícias. Porto Alegre, 14 graus. O Cinemóvel estará no bairro Agronomia, na zona leste de Porto Alegre, nesta sexta-feira, até às 4:00 na rua Alfredo Torres Vasconcelo 340. Será oferecido o serviço de intermediação de mão de obra. Interessados em se candidatar às vagas de emprego devem comparecer ao local com carteira de trabalho e previdência social. O Índice Nacional de Custo da Construção Civil registrou inflação de 0,9% em julho, o dobro do percentual apurado no mês anterior. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador acumula taxas de quase 4% em 12 meses. A maior alta de preços foi observada no custo da mão de obra, que ficou 1,6% mais cara em julho. Informações do trânsito. Melhorou bastante, viu? O trânsito na Castelo Branco, túnel da Conceição também. O iniciozinho desta tarde teve muito congestionamento devido a uma ocorrência policial na BR-290, na região da Ilha das Flores. Agora o trânsito ainda está pesado, mas nem se compara aí ao congestionamento, apenas um arranque para, especialmente pertinho do Pardal, na Castelo, sentido a Freeway. Tem tranqueira sim, gente, no final da Perimetral. Para você que está passando aí em Gianópolis, no final da Dom Pedro II, vai notar que o trânsito fica pesado, mas depois que cruza o setor, flui normalmente. Pelas rodovias federais, eu destaco a 290, acontecem obras depois da ponte do Guaíba, sentido Eldorado do Sul, fluxo pesado. Não chega a ser tanta retenção assim, mas com redução de velocidade. E tem tranqueira também na 386, em Nova Santa Rita, já chegando a 448, praticamente já em Canoas, no sentido da BR-116, ali sim, com cerca de 2 quilômetros de retenção. Envie dinheiro ao exterior com Western Union. Baixe o app W Brasil, siga o passo a passo e envie uma conta bancária no exterior. Escolha o Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo parcialmente nublado, agora na Caldas Júnior, 14 graus. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Osório Galvão, disse pela manhã que será exonerado do cargo. O anúncio foi feito após reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em Brasília. No início da tarde, o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou um vídeo com as falas de Galvão em uma rede social. O INPE foi acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de mentir sobre os dados do desmatamento e agir a serviço de alguma ONG. Galvão rebateu as acusações e criticou falas e o comportamento do presidente. Guaíba Notícias, próxima edição às 3:00.
Venha assistir o show da diva do jazz moderno, Madeleine Perrot. Única apresentação em Porto Alegre, 12 de setembro, no Auditório Araújo Viana. Madeleine Perrot, no melhor momento de sua carreira, apresentando grandes sucessos e músicas de seu novo álbum, Anthem. Madeleine Perrot, somente 12 de setembro, no Araújo Viana. Informações poladian.com.br. Vendas Uhu. A Churrascaria Galpão Crioulo é referência de culinária e cultura gaúcha. Possui um espaço acolhedor que retrata um típico ambiente gaúcho. Na Churrascaria Galpão Crioulo, tu encontras o melhor da nossa cultura, através da gastronomia, danças gauchescas e boleadeiras. Shows todas as noites de segunda a sábado e ao meio-dia nos finais de semana. Venha degustar o autêntico rodízio de churrasco com cortes especialmente selecionados. Realizamos eventos empresariais, festas de formatura e aniversários. Ligue e faça sua reserva. 51-3226-8194. Churrascaria galpãocrioulo.com.br. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, com a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon, o professor e segundo vice-presidente do CEPERS, Edson Garcia, o ex-vereador, advogado e escritor Omar Ferri. Muitos recados aqui, por exemplo, tem um recado do doutor Nicolau Lutz, que diz o seguinte, que ele é advogado e com mais de 30 anos de experiência, que o Sindicato dos Professores pode ajuizar ação trabalhista coletiva para obrigar o Estado a legalizar os contratos temporários e pagar os direitos trabalhistas para todos os contratos. Eu imagino que isso já tenha sido feito e que não tenha resultado nada. Já o Edson responde. Também tem provocação aqui para o doutor Omar Ferri. A dona Vera Silva diz o seguinte, que o Omar Ferri pode tudo. Em poucos minutos parou a bateria de ódio contra o nosso presidente Jair Bolsonaro. Onde Omar Ferri estava quando o PT assaltava o nosso país? Onde o senhor estava? Quando o PT assaltava o nosso país? Primeiro que não tinha assalto. Vamos nos desculpar, eu estava nas rádios e nas emissoras deste país atacando invariavelmente os desmandos do PT. Inclusive, dona Vera, escrevi um livro cujo nome é Do Populismo à Cleptocracia, onde eu relato todos os fatos relativos ao desmantelamento da economia desse país e todos os roubos e saques ao erário público que houve naquela época, que houveram, houve naquela época, inclusive dando os nomes das empreiteiras, dos deputados federais, dos senadores, dos administradores públicos, enfim, de toda desse conjunto de pessoas e de homens e de políticos que estabeleceu neste país o crime politicamente organizado. Eu não te ouvi. Não, veio neste programa para o lançamento do livro. Então eu estive na linha de frente, eu fui preso 2 vezes, eu defendi os tais de subversivos, aquele casal uruguaio que foi sequestrado aqui no Rio Grande do Sul. Olha aqui, dona Vera, eu estive sempre na linha de frente e não vou baixar minha cabeça agora, porque se instalou neste país, na minha opinião, um sistema nazi-fascista governamental e o povo brasileiro não está obrigado a aguentar a patifaria que nasce da extrema-direita. Tem um recado aqui, e o erro também foi meu, porque eu não lembrava dessa vinda, mas a Secretaria da Educação encaminhou que o Jeremir comentou que o secretário nunca esteve no Esfera e que sim. Já esteve, mas eu não estava. O senhor, tu estava de férias. Eu estava de férias. 20 de fevereiro, eu estava. Não tem nada contra o secretário. E eu não me lembrava, pessoa. Mas de fato o secretário esteve sim, respondeu todas as nossas perguntas, foi um bate-papo bem bacana. Sim, mas agora faz mais ou menos 1 mês que nós estamos querendo que ele venha. Já teve aqui uma outra participação de alguém que criticou. Quem foi? A Helenir, presidente. A Helenir. E aí, então, ficou de vir. Temos certeza que o secretário vai arranjar um tempo na agenda. Temos certeza que ele é muito ocupado e que não é por falta de vontade que ele não vem, mas é que precisamos que ele venha. Então, terça-feira.
terça-feira, tudo combinado com o secretário para terça-feira, e aí então perguntaremos. Primeira pergunta, secretário, já pode vir preparado: os contratos precários do estado do Rio Grande do Sul sem pagar fundo de garantia, pode ou não pode? Aliás, são contratos que a própria deputada aqui mencionou que se estendem por décadas, né? Não é um problema só desse governo, de todos, então precisa ser Olha tratado. só, é tamanho o problema que no governo Tarso houve 2 concursos, para tentar inverter esta, e mesmo assim, porque inclusive naquele governo, posso ser suspeita, mas tinha um compromisso de garantir professor em sala de aula, mesmo assim ali, nomeando todos os aprovados no primeiro concurso e nomeando sei lá quantos mil no segundo, nós ainda seguiu aumentando contratos temporários. Então, precisa ter uma política permanente para retroceder no tema do temporário. O problema é que desde então não tem mais concurso, não tem mais banco e pior ainda, né? O temporário vem sendo precarizado. É inédito esse ano. Sabe por que eles estão demitindo, Taline? E assim nós fizemos uma audiência que foi uma tristeza. Pessoas com depressão profunda, pessoas com câncer, pessoas com seríssimos problemas, e a fala da Secretaria Estadual de Educação, e aí o secretário Faisal, eu quero fazer uma provocação aqui, vou acompanhar na segunda, precisa dizer que veio na terça-feira, é que, mas nós precisamos liberar a vaga para chamar outros. Então, é isso, as pessoas são absolutamente descartáveis. É um salário miserável, porque é só metade do piso nacional, ou seja, é uma miséria, sem direito nenhum e descartáveis. Se adoecerem, são jogados na rua da amargura. É assim o professor e a professora dos filhos dos trabalhadores do estado do Rio Grande do Sul. Além do assinte contra os profissionais todos, de forma geral, de parcelamento, porque tem um dado aí que não tem o que justifique já o Eduardo Leite já não estar indicando quando é que ele integraliza o salário e paga em dia. Porque as receitas vêm crescendo, o crescimento real do ICMS, que é a maior parte da receita do estado do Rio Grande do Sul, e as despesas vêm reduzindo. Eu insisto, as únicas 2 despesas, só consegui falar uma primeiro, que foi a da segurança e que eu a defendo. Agora tem uma que é indefensável, né? Foi o reajuste alto concedido pela Justiça, pelo Judiciário Nacional, e que repercutiu aqui em todos os altos salários. Todos que estavam no teto receberam o Executivo, vou fazer justiça, o Executivo ingressou inclusive na Justiça contra essa autoconcessão e há projetos tramitando na Assembleia Legislativa, na prática, requerimentos de autoria do Sebastião Melo na Comissão de Constituição e Justiça, justamente para tentar se chegar a um projeto de decreto legislativo para impedir essa automaticidade estabelecida pelo TJ. Preciso ler uma nota que eu esqueci ontem, já lhe passo de volta a palavra, é que eu esqueci ontem e eu não posso esquecer hoje. Nós fizemos um debate aqui, um programa sobre o mercado público, com a presidente da Associação dos Permissionários. Está rendendo nota esse programa do mercado, porque... Nossa senhora, isso aqui virou um festival de notas. Nós queremos que o pessoal venha debater, mas tudo bem, nós lemos as notas. Sobre os comentários durante o programa... Quem mandou a nota? Quem mandou a nota foi o Andréas, coordenador de comunicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Sobre os comentários durante o programa Esfera Pública desta quarta-feira, 31 de julho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre esclarece que, embora o segundo andar do mercado público já tenha o PPCI homologado pelos bombeiros, a área ainda não está funcionando, pois ainda aguarda pelo projeto elétrico aprovado pela CEE. Sim, a prefeitura, a responsabilidade dela. Eu faço um parênteses aqui no debate educacional, porque eu venho acompanhando o mercado público e eu não acompanhei, estava fora, não acompanhei esse debate. Ela só tinha que fazer o projeto elétrico, porque os permissionários fizeram toda a reforma necessária para o alvará se tornar permanente, para poder abrir o segundo andar. Mas a prefeitura não só não fez isso, como ela raspou. Ela colocou no caixa único dinheiro gerado no próprio mercado, e só mudou isso agora depois de nossas várias denúncias, minhas desde a Câmara, porque é o dinheiro, a lei determina, né, que o dinheiro dos permissionários, dos aluguéis, tem que ir para um fundo e voltar para o mercado. E nesses anos aqui, tudo capturado para o caixa único, a Bangu segurança, elevador não funciona, sujeira, e tudo que tem lá são os permissionários que, além do aluguel, eles que fazem.
No limite. Então é vergonhoso. A nota, Taline, porque nós tratamos de todos os problemas importantes da cidade. Exatamente. É a mega mina em Eldorado, é o problema do país, do estado, tudo. Mas os problemas assim locais que atingem a vida das pessoas no dia a dia, nós tratamos sempre. São coisas assim que impactam a vida cotidiana de cada um de nós. Vai poluir a cidade. Falta ainda um tema, por exemplo, aquele pessoal que mora em torno do aeroporto e que precisa ser retirado para ampliação da pista, não sei o quê. Todo esse tipo de problema a gente aborda e tenta trazer todo mundo para discutir, porque são problemas relevantíssimos. Rádio é uma coisa assim que conta muito a proximidade. As pessoas querem ouvir aquilo que diz respeito à sua vida cotidiana. Sua aldeia. A sua aldeia. A aldeia, o tambor da aldeia, como dizia o Marshall McLuhan, o rádio é o tambor da aldeia. E é por isso que eles mandam notas, porque repercute. Então precisa de esclarecimento. Muito bom. E esse programa faz outra coisa, né, Taline? E Juremir, traz o debate nacional, porque o problema da aldeia está muito ligado com as escolhas políticas, com as decisões do Congresso. Então, assim, é um programa que todos nós admiramos e cada vez tem mais adeptos, né? Eu queria voltar um pouquinho, porque nós recebemos mensagens de ouvintes, especialistas no direito, enfim, dizendo que, né, há a possibilidade de ingressar. O Edson, que é o vice-presidente do CEPERS, o sindicato já tomou essa iniciativa e não obteve êxito, Edson. E há muitos anos você toma essa iniciativa, né? E eu quero dizer que eu mesmo tenho colegas que têm quase 30 anos de magistério e estão se aposentando no contrato, né? E com a mesma precariedade. Mudou de nome, antigamente chamávamos de contratos emergenciais, depois passaram a ser contratos temporários, mas são temporários que são permanentes, não é? Podíamos dar o nome de novo, né? Contratos permanentes. Pois é. O Pablo Dourado, de Frederico Westphalen, pergunta. Ele diz, tem uma dúvida. Quando o contrato do professor termina em dezembro, ele fica sem receber em janeiro e não há garantia de renovação de contrato? Exatamente. Esta é uma grande polêmica hoje. Por quê? Porque sempre quando os contratos abrem, eles abrem mediante a abertura de inscrições para novos contratados. Se os contratos terminam em dezembro, oficialmente vão receber em janeiro o resquício proporcional a férias e ao tempo trabalhado, mas não vai ter o salário, aquele salário oficial mensal dos meses de janeiro e fevereiro, e talvez nem depois, porque vai necessitar essa abertura no nosso entendimento, essa abertura de inscrição, que nós não sabemos como vai acontecer, se vai acontecer rapidamente, para que o ano letivo possa começar de forma realmente efetiva, porque hoje nós estamos no mês de agosto. Se até agora nós temos ainda disciplinas, componentes curriculares nas escolas sem professores, o que vai acontecer no início do próximo ano letivo? Quero fazer uma pergunta bem ampla aqui para o Dr. Omar Ferri. Primeiro, pergunta de caráter privado, mas eu creio que ele não se recusará a responder. Que idade o senhor tem, Dr. Omar Ferri? 86 anos cumpridos no dia 30 de abril, maio, junho, julho, 86 anos e 3 meses. Então dá para dizer que o senhor tem alguma experiência de vida? Olha, eu acho que sim. Venho acompanhando a política neste país desde 1946. Então vai a pergunta. Faz uns 70 e poucos anos, então, mais ou menos. Então vai a pergunta, este país tem jeito? Por enquanto não. Por enquanto não há nenhuma luz no fim do túnel. Por enquanto não há luz no fim do túnel, por enquanto não existe perspectiva de melhoria da situação social brasileira, por enquanto não existe uma medida concreta em favor de um povo que até está passando fome, embora o presidente da República minta e diga que ninguém passa fome nesse país, enquanto existem situações, regiões desse país que a população vive praticamente numa completa miséria, só não morre de fome porque tem esse auxílio governamental de 100 ou 200 reais por mês. Então, enquanto não for resolvido
o problema das classes menos favorecidas, enquanto tiver miséria nesse país, enquanto tiver pobreza nesse país, enquanto o governo transmite e transfere para a população pobre o ônus do sustento da economia nacional, exemplo, essa lei da Previdência Social é iníqua em relação aqueles que recebem da Previdência Social, como é o nome? Prestação Continuada da PPC, benefício da prestação continuada. Então, eu não vejo possibilidade nenhuma de se sair dessa atual situação de iniquidade social, de desorganização governamental, de falta de perspectiva, de não se tomar uma medida evidente, uma medida que a gente sinta que vai melhorar uma situação econômica. Sem levantar nossa economia, não adianta fazer nenhum tipo de reforma da Previdência, reforma financeira, reforma política, não. Enquanto o principal problema do Brasil é o soerguimento da nossa economia. Esta é a base de tudo. Não são ideias minhas essas. A ideia até é de um fascistoide que foi presidente dos Estados Unidos, o ator aquele Ronald Reagan tem mais ou menos expressão desse tipo, dizer, não se resolve nenhum problema desse país sem o incremento da situação econômica. Agora eu só queria que você me permitisse, eu vou responder alguma coisa com relação à Vera Silva. Eu conheço ela de nome. Nosso ouvinte. Olha aqui, dona Vera. Padrão da Guaíba. Eu não tenho ódio a ninguém. O Paulo Sérgio Pinto dizia que eu odiava o PT. Agora dizem que eu estou odiando o outro lado. Não. O ex-ministro Santos Cruz... teve um ouvinte aqui que o provocou profundamente. Um ouvinte, eu não me lembro o nome dele, vou pesquisar aqui. Ele diz que às vezes o senhor é de direita, às vezes o senhor é de esquerda. Eu sou um meio termo, eu sou em médios, dizia um adágio latino, em médios est virtus. Eu não sou nem nazi-fascista e nem nunca fui, nem marxista-leninista, porque os extremos se tocam. Ambos serão regimes de ditadura, que eles terminam em ditadura contra o povo. Então, não existe ódio de minha parte. Agora, eu sou muito polêmico. Mas o senhor é anticapitalista, sim ou não? Eu sou anticapitalista nesse sentido do imperialismo moderno e atual, que a Revolução Francesa deu uma nova conformação social para o mundo, a liberdade de transações, de comércio, de uso da terra, tudo isso modificou. Mas, infelizmente, algumas grandes, poderosas famílias ou empresas estão dominando financeira e economicamente o mundo da atualidade. Eu não poderia ser a favor dessa situação. Agora, para responder para a dona Vera, o ex-ministro Santos Cruz, demitido por Bolsonaro, disse que sai da boca de Bolsonaro um show de besteiras. O Geisel, dona Vera, que foi presidente da República, definiu o Bolsonaro como um mau militar e completamente fora do normal. O Conselho de Justificação do Exército, de Justificação Militar do Exército, disse que ele sofria de grave desvio de personalidade, além da falta de coragem moral. Esse é o retrato do Bolsonaro, que não está sendo pintado por mim, está sendo pintado pelos companheiros dele. Ninguém conhece tanto o Bolsonaro como os militares desse país, e a ideia que fazem dele é essa aí. Portanto, dona Vera, eu não tenho ódio de ninguém, eu apenas amo este país e gostaria que a gente vivesse num regime onde não houvesse mais miséria e fosse um regime de plena felicidade para o povo brasileiro. Na linha conosco, ministro do STF, Marco Aurélio Melo. Boa tarde. Alô? Alô, ministro Marco Aurélio, está nos ouvindo? Ô, Jeremias, uma satisfação enorme falar com vocês. Muito bem, ministro, temos vários assuntos, queríamos começar pedindo, eu sei que o senhor já falou sobre isso, mas os nossos ouvintes querem ouvi-lo falar sobre... que a ligação está muito longe, né?
Vamos aumentar o retorno. Melhorou. É que eu estou aqui na Bahia, viu? Perfeito. Mas diga-me. Então, queríamos que o senhor comentasse esse último episódio das revelações do Intercept, no qual o procurador Deltan Dallagnol aparece buscando informações e querendo investigar o seu colega ministro Dias Toffoli. Está na regra do jogo, um procurador de primeira instância pode tomar a iniciativa de investigar um ministro do STF? Não está, e a organização do direito vai por água abaixo, né? Porque atua junto ao Supremo e, evidentemente, considerados os ministros, o Procurador-Geral da República e não um procurador de primeira instância. O episódio só revela que vivenciamos aí uma quadra estranha, muito estranha, tempos estranhos, em que há a perda dessa organização, dessa organicidade. Agora, ter aflorado esse problema é alvissareiro, porque resulta numa esperança de dias melhores, de um apego maior à ordem jurídica, ao arcabouço normativo que submete a todos, inclusive, principalmente, o fiscal da lei, que é o Ministério Público. Juridicamente, boa tarde, ministro, é a Thaline que fala com o senhor. Ô, Thaline, é uma satisfação muito grande. Nossa também. Ministro, juridicamente, há alguma possibilidade em curto prazo de uma ação justamente envolvendo, e não falo aqui ação judicial, mas alguma ação administrativa ou jurídica envolvendo a atuação do Dallagnol, não apenas nesse caso, mas em outros que vêm sendo trazidos à tona? Isso depende de uma iniciativa que incumbiria ao Conselho Nacional do Ministério Público, que vem lavando as mãos, ou a Procuradora-Geral da República. Mas eu penso que está de bom tamanho o escancaramento da questão e que devemos atuar com temperança, que sirva de advertência, inclusive, a outros integrantes do Ministério Público, que não podem atuar segundo o critério de plantão estabelecido pelo integrante. Ministro, diga, Thaline. Em relação a um outro tema que gerou muita polêmica, nós temos tantos ultimamente, né, por dia, mas me parece que esse foi um dos mais graves e com maiores desdobramentos. A manifestação do presidente Jair Bolsonaro mencionando que sabia que poderia contar qual foi o destino, o desfecho do pai do presidente da OAB Nacional. Depois Bolsonaro viu o tamanho da repercussão, tentou minimizar um pouco, na verdade tentou proteger os militares e disse que a execução de Santa Cruz havia sido exercida por um grupo de extrema esquerda que ele próprio integrava. Tem algum tipo, além de obviamente a questão política nacional e internacional, que possa se desdobrar em relação a essa manifestação? É ruim em termos de segurança jurídica, porque há uma certidão revelando que o pai do Santa Cruz foi vítima do próprio Estado repressor. E essa certidão gosta de ser pública. E houve, inclusive, um crivo da Comissão da Verdade nesse ponto, né? Quer dizer, nós não podemos estar a retroceder quanto aos fatos. Nós precisamos avançar. O pronunciamento, a meu ver, não contribuiu para a harmonia que deve ocorrer na sociedade e também não contribuiu para a segurança jurídica. Ministro Marco Aurélio, a Folha de São Paulo traz hoje como um dos seus títulos principais que estaria acontecendo uma articulação de ministros do STF para afastar Deltan Dallagnol da sua função de chefe da Operação Lava Jato. O senhor é a favor desse afastamento? É invencionice porque não caberia ao Supremo atuar de ofício.
Primeiro, o Supremo só atua como órgão do Judiciário mediante provocação. E segundo, o tema teria que ser equacionado no âmbito administrativo e não jurisdicional. Politicamente, considerando, ministro, todas as últimas, os últimos episódios protagonizados pelo presidente Jair Bolsonaro, há alguma expectativa de que tenhamos tempos mais calmos daqui para frente? A esperança, ela deve vingar sempre. E eu penso que nós não podemos tocar o Brasil a partir de crises. E crises criadas, pelo que tudo indica, pelo próprio Planalto, Palácio do Planalto. Eu creio que o presidente deve perceber a envergadura da cadeira que ocupa e adotar aí uma postura de equilíbrio, uma postura harmônica com o que se espera da atuação do presidente da República. Ministro Marco Aurélio, nós estamos aqui em companhia de alguns convidados, entre os quais a deputada estadual Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores, que gostaria de lhe fazer uma pergunta. Boa tarde, ministro, é uma honra estar aqui na mesma plataforma de diálogo. Lhe pergunto o seguinte, não estão em xeque todas as instituições com essa promiscuidade que veio à tona do Ministério Público com o juiz Moro, as combinações, as pré-combinações, independente de provas, de origem de provas, me parece que todo mundo fica assistindo, em especial a justiça brasileira, e o povo brasileiro vai acreditar no que mesmo? Como o senhor avalia que deveria se encaminhar esse tema? Duas coisas devem estar presentes. Primeiro, o Ministério Público no processo crime é parte e o juiz tem que dialogar com a parte no próprio processo. Não cabe um contato à margem do que está documentado no processo, visando o êxito da persecução criminal. Isso é muito ruim e, de certa forma, alcança a imagem do próprio judiciário. Imaginemos que, ao invés de ter tido contato com o Ministério Público, parte acusadora no processo, Estado acusador, houvesse o contato com um dos advogados da defesa. Como seria visto esse contato? Exato. Seria visto a ponto de caminhar-se para excomunhão maior. O que nós percebemos é que houve uma mesclagem Ministério Público, magistratura indesejável, em detrimento da relevância e do bom nome da própria magistratura. Ministro Marco Aurélio Mello, um outro ponto importantíssimo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou a dizer que o jornalista norte-americano Glenn Greenwald poderia pegar uma cana no Brasil por ter divulgado esse material que agora se sabe teria sido hackeado. Esse jornalista... Olha, a publicidade é básico na democracia. Chegando a um veículo de comunicação uma notícia, muito embora coberta pelo sigilo na origem, cumpre ao veículo noticiar o que chegou a ele. E não vejo como se fustigar aí o órgão ou a pessoa que divulgou o que foi realmente gravado em termos de conversas. Na sua avaliação, o conteúdo se impõe à forma de obtenção das informações, ministro? Sim, e interessa à sociedade em geral ser bem informada, inclusive quanto às mazelas existentes. Somente assim nós teremos uma correção de rumos. O seu colega Celso de Mello disse ontem, quando tratava dessa questão da MP do presidente Bolsonaro, que transferia a FUNAI para uma outra administração, disse que há um perigo no Brasil, uma espécie de tentação autoritária. O senhor concorda com isso? Então, nós temos um governo que sabemos que é um governo populista de direita, e todo governo populista de direita tende ao autoritarismo, mas eu espero que não cheguemos a esse autoritarismo.
Pois é. O país está preocupado, não é, ministro Marco Aurélio Mello? Porque todo dia tem declarações retumbantes do presidente da República. Essas declarações contribuem para essa harmonia da qual o senhor tanto fala? Não, decididamente não contribui. Contribui para nós não morrermos de tédio. Aí sim. Ministro, não são só declarações, as tentativas de ataque a democracia e a autonomia das universidades são muito sérias, e acho que há reações, começa a haver reações importantes na justiça, e isso é importante para a sociedade brasileira resguardar a liberdade de conhecimento, de cátedra, assim como a de informação há pouco referenciada. O que eu posso dizer é que o Supremo está atento ao quadro vivenciado, à quadra vivenciada, e que ele não faltará a nacionalidade. Isso todos sejam certos. O segundo semestre promete ser bastante tumultuado no Supremo Tribunal Federal, considerando... Não, para nós não, porque estamos muito habituados com esses conflitos e buscamos a melhor solução, e solução harmônica com a lei das leis, que é a Constituição Federal, que assim realmente continue sendo. Ministro, quando dizem que o STF está... Eu estou ouvindo mal. Quando dizem que o STF está exorbitando das suas funções, que está mandando no país, que se mete em tudo, o que o senhor diz em relação a isso? Não, ele atua segundo os ditames constitucionais, autorizado pela Constituição Federal. E 1000 vezes ter-se algum excesso do que a apatia. A apatia é que não pode existir. E quais são as perspectivas da liberdade do Lula, na sua opinião, ministro? Não sei como está a situação jurídica do ex-presidente Lula, se já houve o trânsito em julgado de alguma decisão condenatória. Agora, precisamos apreciar aquelas declaratórias de constitucionalidade sobre a prisão, a prisão após o pronunciamento em segunda instância. E eu tenho certeza que o presidente do Supremo marcará data para esse julgamento. Ele já tinha... Eu me declarei habilitado a relatar o processo em dezembro de 2017. E esse tema já poderia estar liquidado. Dias Toffoli chegou a marcar esse julgamento, ministro, para abril, se eu não me engano, e depois recuou em relação à data, e agora não há uma nova previsão, esse tema não vem sendo discutido internamente. Não há uma previsão expressa, mas foi o que eu disse, eu presumo que normalmente ocorre. Se eu fosse presidente do Supremo, eu marcaria para ontem esse julgamento. O que o senhor considerou, o que o senhor pensa da decisão do ministro Dias Toffoli, como plantonista, de interromper aquelas investigações baseadas em dados do COAF? Não, eu tenho para mim que o sigilo de dados deve ser preservado. Agora, não consigo conceber uma norma que está no Código de Processo Civil e que autoriza o relator a suspender toda a jurisdição no território nacional sobre matéria submetida à repercussão geral. Para mim, esse artigo, que é o artigo 1035 do Código de Processo Civil, não se harmoniza com a Constituição Federal. Tanto assim que eu nunca o acionei. Eu nunca me arvorei considerado esse poder maior de suspender a jurisdição, contrariando, portanto, uma garantia constitucional no território brasileiro. Mas vamos aguardar um pouco mais. Ministro, o senhor se reconhece nessa etiqueta, ministro garantista? Como? O que é o juiz garantista? É aquele que faz cumprir a lei. Se garantista for isso, eu sou um juiz garantista. Eu busco a prevalência, é meu dever como integrante do Supremo da Constituição Federal. Considerando a sua manifestação, todos os 11 ministros teriam que ser garantistas, e não é o que a gente vê na prática, ministro. Não, mas nem sempre os fatos acontecem segundo o desejável. Agora, eu imagino os colegas, a concepção dos colegas, pelo que eu penso
do ordenamento jurídico. E está na Constituição Federal que o Supremo é o guarda-maior dela Constituição Federal. O senhor não se preocupa em atender ao chamado clamor popular. O que lhe interessa é atender à letra da lei. Não, eu ouço os anseios populares. Agora, claro, se o anseio não estiver em harmonia com a Constituição Federal, eu não posso consagrá-lo. Assim tenho procedido nesses 40 anos como julgador em colegiado. Ministro, qual é a sua avaliação em relação à indicação do presidente Jair Bolsonaro, do filho Eduardo Bolsonaro, para a embaixada mais importante do Brasil, a embaixada nos Estados Unidos? Vamos aguardar, porque essa matéria deve chegar ao Supremo. E aí há o questionamento se configura ou não essa indicação nepotismo em relação aos prefeitos que acabam nomeando como secretários mulher, cunhado, sogro. Eu tenho dito que há configuração do nepotismo, mas vamos esperar porque se aprovado o nome pelo Senado da República, poderá chegar a controvérsia ao Supremo. Na sua avaliação, o único impedimento seria a verificação de eventual nepotismo no caso? Não, sim. Sob o ângulo constitucional, aí se tem essa figura, que impede que haja o apadrinhamento pelo parente. Para terminar, ministro Marco Aurélio Mello, como é que o senhor vê essa decisão do presidente da República de fazer mudanças na comissão de mortos e desaparecidos da ditadura, colocando nessa comissão pessoas que publicamente elogiam a ditadura, defendem o golpe de 64, consideram que aqueles que criticam são nazistas e tudo mais? É adequado? Está na regra do jogo? É aceitável? O que nós temos é que já houve pronunciamentos pela Comissão da Verdade, e até que esses pronunciamentos sejam derrubados, e só podem ser derrubados pelo judiciário, eles devem prevalecer. Nós precisamos avançar, nós precisamos virar certas páginas. Não há espaço para o saudosismo. Ministro Marco Aurélio Mello, nós estamos aqui em presença de uma pessoa muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, doutor Omar Ferri, defensor dos direitos humanos, advogado, 86 anos de idade. Eu perguntei para ele se o Brasil tem jeito, ele disse que não está vendo esse jeito, que no entender dele, com experiência de tanto tempo comentando e participando da vida política, que o Brasil não está vendo jeito para o Brasil. O senhor vê? Olha, eu sou um homem otimista e a minha sina é divergir. Eu vejo saída para o Brasil. Eu vislumbro mais à frente dias melhores e um Brasil sonhado, portanto. Diga, Sofia Cavedon. Ministro, uma última questão. Vamos encerrar. Sim. Aqui no evento. Super rápido. É sempre muito gentil. Sobre esse tema do nepotismo, a sociedade brasileira fica olhando impressionada e apavorada, porque o próprio presidente, ao indicar o filho, ele disse isso: se eu puder dar o melhor para o meu filho, eu vou dar. Se eu puder dar picanha para ele, eu vou dar. Se eu puder favorecer filé mignon. Então, na verdade, ele expressa um favorecimento filial. O que precisa? Denúncia no Supremo para agir nesse sentido? Fato consumado? Há de se distinguir o presidente como pai e o presidente como ocupante da cadeira maior da República. E na ocupação dessa cadeira, se o ato incumbe a ele como presidente da República, ele precisa observar o figurino constitucional. Ministro Marco Aurélio Mello, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. À disposição de vocês para bem informar o povo gaúcho. Obrigado, um abraço, ministro Marco Aurélio Mello. Um abraço. Este é o único programa em que uma deputada do PT entrevista ao vivo o ministro do STF. Muito obrigada pela honra. Não tem outro programa que faça isso. É o programa mais pluralista do país, modéstia à parte.
Mas não é o fato de ser uma deputada do PT, é o fato de um deputado. Não, olha, eu acho que o deputado do PT tem mais simbolismo ainda. O fato é que o ministro Marco Aurélio é sempre muito gentil e responde sempre as perguntas e é bastante acessível. E atende. Tem outros ministros que não falam com a população. Eu acho que toda vocês pessoa aqui só não entrevistaram o Papa, vocês aqui são top. Nós vamos pedir uma entrevista nos próximos dias. Eu gostaria. Papa Francisco. Pamela, liga Pamela, Papa Francisco nós queremos aqui. Porque a seriedade do programa faz com que eles atendam, né? Vamos ao intervalo ouvindo Ney Lisboa. Já voltamos. Ali se vê aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Comab, suprimentos para todas as marcas. Economize com alta tecnologia. Venda, locação e assistência de impressoras e multifuncionais é na Comab. Distribuidor autorizado Catum. A Comab também oferece amplo estoque à pronta entrega de suprimentos para todas as marcas. Pequenos escritórios ou grandes indústrias. A Comab tem a solução certa para o seu negócio. Comab, 50 anos com você. Distribuidora Catum, a maior fabricante de suprimentos equivalentes aos originais. Catum, um original para vários originais. Solicite já o orçamento pelo 3396-2300. A delicadeza da moda íntima ganha destaque na Mostra Guaporé 2019 Lingerie Experience, feira de joias, lingerie e feira da agroindústria familiar, dias 2, 3 e 4 e 9, 10 e 11 de agosto, no Autódromo de Guaporé. Encante-se com a Mostra Guaporé, feira de joias, lingerie e feira da agroindústria familiar, Lingerie Experience. Será uma experiência incrível. O Bandesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado. Bandesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos
Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, recebendo a deputada estadual Sofia Cavedon, o professor e segundo vice-presidente do CEPERS, Edson Garcia, e o advogado e escritor, ex-vereador Omar Ferri. Doutor Omar Ferri, o que achou das declarações do ministro Marco Aurélio Mello? Só divergir da última opinião dele. Ele é que muito o Brasil tem otimista em relação a este país, e eu sou mais pessimista do que otimista. No geral, que ele é mais novo do que o senhor. Ele se pronunciou muito bem, merece elogios. A gente nota que ele tem ele sabe interpretar a fenomenologia política e jurídica do país nos dias de hoje. Eu dou parabéns, eu acho que ele foi boa a entrevista que você fez com ele. Ele responde a todas as perguntas, ele é muito democrata, na minha opinião. Eu divirjo de alguns pronunciamentos dele, poucos, mas divirjo. Mas em todo caso ele merece os nossos parabéns, o nosso elogio, porque sempre se ganha alguma coisa ouvindo o ministro Marco Aurélio Mello. Eu queria aproveitar a presença da deputada Sofia Cavedon, porque a Assembleia Legislativa encerrou oficialmente o recesso no dia 1º, efetivamente os trabalhos vão ser retomados na próxima semana, e a pauta da Assembleia Legislativa nesse segundo semestre promete ser bastante pesada, deputada. O governo deve encaminhar projetos relativos a alterações na Previdência do funcionalismo público e também dos servidores civis e militares, são projetos distintos, e também há propostas de alterações nas carreiras dos servidores. São projetos que vão tramitar quase que simultaneamente e prometem ter como foco principal as duas categorias mais numerosas e mais estratégicas do Rio Grande do Sul, justamente magistério e segurança pública. Qual é a expectativa? O governador até agora só colecionou vitórias na Assembleia Legislativa. Isso vai continuar no segundo semestre? Mas eu não gostaria de estar ao lado dos vitoriosos, né? As vitórias são relativas. Nós suprimirmos a participação popular através do plebiscito, para mim não é uma vitória. Para o seu currículo eu considero que é uma derrota, né? Ele deixou de ser o democrata, né? Foi assim que se apresentou. O que eu espero, eu gostaria, sinceramente, Edson, quero falar com a categoria, e brigamos tanto aqui com o prefeito Marquesan, que na minha opinião, quando uma alteração de carreira vem para um legislativo, ela tem que já vir de muitas mesas de negociação, de diálogo com a categoria, de construção com a cidade ou com o Estado, né? Não é possível que ele vá repetir o método Marquesan. Eu mudo a carreira dos servidores a despeito da sua representação, da sua organização, do seu acúmulo, da avaliação que tem do seu plano de carreira. Então, se ele for repetir desta maneira, ele vai ter um combate duríssimo de minha parte e da oposição, com certeza, porque é uma ruptura total, não há nenhuma busca de empatia para, junto com a rede, encontrar soluções, a rede de ensino, os professores, que apesar deles, dos governos, fazem um grande esforço. Eu mostrei aqui, o observatório mostra isso, quer dizer, ainda apresenta algum resultado no trabalho com os alunos, e se vocês olharem depois, vocês vão ver todo o item de infraestrutura, é uma vergonha. A infraestrutura na escola vem diminuindo, eles vêm perdendo quadras escolares, vêm perdendo laboratórios, vêm perdendo informática, as bibliotecas fechando. Então, assim, tem um desinvestimento, ele vem mais um ataque. Agora nós vamos mexer na carreira, mas escuta, mas é um gestor para o quê? Para derrotar os seus professores, para derrotar os seus funcionários. Que saldo que nós vamos ter? Então eu quero dizer, Thaline, que eu faço um apelo aqui. Senta, quer fazer mudanças? Faz uma proposta completa. Mudanças para onde, para quê, para qual resultado? Quiçá a categoria constrói alguns mecanismos, quiçá tem contrapartidas. Assim, governando contra os seus funcionários, contra quem faz a educação, é para dar errado, é para piorar a educação no estado do Rio Grande do Sul. Edson Garcia. Deputada Sofia, eu tenho pleno acordo no que a senhora colocou agora, e quero dizer e relembrá-los aqui que o governador Eduardo Leite esteve na sede do CEPER Sindicato. E numa visita há alguns meses atrás, e nessa visita foi reafirmado por ele, quando a presidente perguntou
o senhor não pretende fazer nenhum tipo de modificação no plano de carreira da categoria sem dialogar conosco antes. E ele disse sim, dialogarei com vocês. Quando as notícias chegam aos jornais e nós lemos que os encaminhamentos estão sendo dados, muito nos surpreende. Por quê? Porque nós temos a expectativa de que haja, sim, uma responsabilidade do governador de honrar aquilo que ele afirmou conosco, de dizer que se houvesse algum tipo de modificação no plano de carreira da categoria, que já está massacrada, e reafirma que sem nenhum centavo de reajuste ou aumento desde janeiro de 2015, com parcelamentos e atrasos de salários em mais de 40 meses, sem realização de concursos públicos para professores e funcionários de escola. Ainda nós temos essa grande, né? Essa grande como é que eu vou dizer? Violência, mais uma violência. Realmente, essa grande violência de não termos, enquanto uma categoria tão numerosa e tão importante, esse tipo de atitude em relação a nós, isso realmente é desmoralizante. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Esfera Pública. Quero agradecer muito a deputada Sofia Cavedon, reforçar aqui as nossas felicitações, parabéns pelo aniversário. Muito obrigada. Hoje tem festa, onde é que é a festa hoje? Sim, hoje é ali na Lopo Gonçalves, olha, o tem Espaço mesmo. Meme. Tem um espetáculo de teatro, Juremir. Eu sei que vocês gostam muito, eu gosto de fazer festa com cultura. Para mim, estar viva é poder estar vivendo o pensamento, a cultura. Então nós teremos um espetáculo do Estúdio Extravaganza aí, 8 horas, e a partir das 18h30 um happy hour. Obrigado também ao Edson Garcia. Eu que agradeço, né, nós podermos estar aqui presentes nesse debate e com a participação do ministro do STF, que realmente teve uma participação bastante interessante aqui neste programa, e não poderia deixar de ter, porque o Esfera Pública é um programa que nós respeitamos muito. Sabe perguntar também, sem dúvida alguma. E quero dizer também, além de parabenizar a deputada Sofia pelo seu aniversário hoje, que eu não o fiz, dizer que este observatório lançado por ela, hoje presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, é de extrema importância para nós enquanto categoria também, porque nós solicitamos dados e muitas vezes não são nos dados. E aqui está servindo agora de instrumento também nosso de estudo, para que a gente possa avançar dentro das políticas educacionais. Obrigado, doutor Omar Ferri. Olha, muito obrigado. Para mim foi uma honra participar do debate da tarde de hoje. Eu deixo um grande abraço para ti, Jeremir, para nossa deputada estadual, minha amiga de há muitos anos. Vais ganhar o observatório também. Ótimo. Para Taline, que me habituei a ler não só os teus artigos no Correio do Povo, Taline é leitura obrigatória. Religiosamente. Os da Taline esporadicamente. Tá certo, tá ótimo. Leia religiosamente também. Eu vou ler. E um abraço para o representante do CEPERS. Eu estou distanciado há anos do CEPERS, há muitos anos, mas eu vi que você colocou na mesa problemas que devem ser resolvidos e representa o CEPERS toda a classe em direitos que reivindicam. Parece que mudou. Meus parabéns. Quem sabe eu, de agora em diante, passe a apoiar o CEPERS. Obrigado. É isso aí, final de programa, Taline. O Esfera Pública fica por aqui no oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Sindibancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí o Guaíba News, vem aí o Guaíba Notícias e depois o Guaíba News com a Samantha Klein e o Gutierrez Sanches. Até segunda-feira, bom final de semana.